Fala Matilha, Ed Ribeiro falando. Hoje eu tô aqui em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E na vinda pra cá eu fiquei pensando qual vídeo eu queria compartilhar com vocês. E eu tô lendo um livro agora chamado O Poder do Agora. Então, alguns insights, algumas reflexões eu vou estar falando sobre esse livro. E também eu vou falar um pouco sobre a live que eu fiz no domingo passado agora com o meu amigo Hélio Trindade, falando um pouco sobre mudar pra quê. Então a gente falou um pouco sobre como foi eu mudar para a Colômbia, como foi ele mudar para a Irlanda e conhecer 57 países como ele conheceu. Então, falando sobre esse livro, antes disso eu quero dizer para você, se você não leu esse livro ainda, é uma baita leitura, fala muito sobre ego, fala muito sobre nossos pensamentos e etc. Mas antes disso, eu quero convidar você que não é inscrito no meu canal a se inscrever e ativar o sininho para estar por dentro de todos os vídeos que eu vou estar compartilhando nas próximas semanas. Falando sobre o livro Poder do Agora, ele fala muito sobre nós vivermos no passado ou esperançar o futuro. Então, quando a gente fala uma pessoa egocêntrica, né, não é simplesmente uma pessoa que se acha melhor que as outras ou que é nariz empinado, algo disso. Aqui ele fala sobre a pessoa que foca demais no passado, é uma pessoa que tem um ego muito inflado. Então, eu fiz isso, eu fiz aquilo, vivi muito no passado e às vezes até na questão de se martirizar, às vezes por algo que fez ou por uma pessoa que não perdoou e ficar batendo muito no passado. Essa pessoa está desperdiçando todo o potencial dela de viver o presente, porque o nosso brilho, o que é o nosso potencial real, ele está no agora, em que você pode realmente vivenciar neste momento. Quando a gente está disponibilizando muito do nosso tempo, muito da nossa energia no passado e no futuro, você é uma pessoa mais estressada, uma pessoa com pouca energia. E para mim fez muito sentido isso agora, porque às vezes eu estava esperançando demais o futuro, e isso sim está ligado com orgulho, ele fala aqui no livro também, mas ele fala sobre algumas coisas que para mim mudaram algumas coisas, viraram a chave em alguns pontos. Então eu vou dizer algumas reflexões que eu tive desse livro, eu não terminei ele até agora, mas já estou quase terminando. E ele fala sobre a questão dos pensamentos. Quando vem um pensamento para você, bom ou ruim, o ser humano ele gosta muito de julgar. Isso, por exemplo, se você vê um vídeo de alguém ou conversa com alguém que te fala alguma coisa meio diferente, o nosso cérebro automaticamente vai julgar. A questão é se você é aquela pessoa que vai mudar esse pensamento e vai ver isso como curioso e querer entender mais sobre, ou se você vai julgar essa pessoa. Isso diz muito sobre como você se vê também, né? Então ele fala para você ser um observador. O que é isso? Quando tiver um pensamento ruim, principalmente, você não julgar e não buscar entender esse pensamento. Observe ele, sem julgamentos, sem nada, e deixe sua mente fluir. Porque quando a gente bloqueia um pensamento, por exemplo, tem uma técnica que eu uso bastante, que é quando uma pessoa está falando mal da outra, ou quando é algo que eu não quero para mim, eu cruzo os braços. Então, se eu estou numa reunião, o cliente falou de mal de um cliente meu, ou falou algo que não me agregue, eu só fecho os braços assim, claro que não vou deixar marcado, né? Mas automaticamente eu estou meio que bloqueando essa energia para mim. Me ajuda muito, é uma técnica que eu compartilho com você que trabalha com vendas, porque por mais que você não acredite em energia, mas nós que temos esse relacionamento diário com novas pessoas, é uma troca de energia diária. Então, quanto menos você conseguir se conectar e se desconectar da pessoa, melhor, para você não trazer nenhuma emoção, energia do seu atendimento. Então, técnica para venda, quando você escuta alguma coisa que não te agrega, ou que você não quer trazer para ti, cruza os braços. Agora, voltando para os pensamentos, é muito importante você não julgar os seus pensamentos. Deixe eles fluir, porque se você começa a bloquear, como eu falei agora, sobre pensamentos externos, né, sobre ações externas, esse pensamento ele vai voltar ciclicamente e você vai ficar vivendo ele como um looping. Então, sugestão minha, observe seus pensamentos sem julgamento e deixe eles vir. Pode ser que sua mente vai entender que aquilo não é tão forte como você pensava, não é tão ruim como você pensava e vai deixar passar. E no outro dia, ou em alguns minutos, em algumas horas, você vai estar melhor. Então, para mim me ajudou muito e fez muito sentido. Ontem mesmo eu estava lendo e me veio um pensamento e eu deixei ele fluir. Hoje estou ótimo. Então, por quê? Porque eu não julguei, não fiquei buscando entender aquele pensamento, né? Falando um pouco sobre a live que eu fiz no domingo, eu falei sobre dois temas que falam que tudo que vem fácil vai fácil e também sobre antes feito que perfeito. Estou falando sobre tudo que vem fácil vai fácil.
Quando eu estava na Colômbia, a minha noiva falou uma vez pra mim, porque eu estava muito assim, nossa, é difícil vender, é difícil aprender espanhol, é difícil viajar, ou seja, tudo era difícil. Daí ela olhou pra mim e falou assim, você já parou pra pensar, se tu pensasse diferente, ganhar dinheiro é fácil, vender é fácil, falar uma língua é fácil? Isso fez muito sentido pra mim na época. E eu comecei a repetir, profetizar isso para mim mesmo, às vezes até no espelho, às vezes no dia a dia. Então, falava, ganhar dinheiro é fácil, vender na América Latina é fácil, falar espanhol é fácil. Isso começou a ser rotineiro e eu comecei a acreditar nisso. Então, assim, eu não estou desmerecendo as pessoas que ganham dinheiro, falando assim, ganhar dinheiro é fácil, ou falar espanhol é fácil, mas para minha mente foi muito importante, porque eu desbloqueei uma chave que estava ali, que era como se fosse impossível aprender o espanhol, impossível eu ganhar dinheiro. E isso foi depois de quase 4 meses lá na Colômbia, e foi uma virada de chave, porque depois de 2 meses repetindo isso praticamente diariamente, comecei a vender, comecei a falar melhor espanhol. E quando eu comecei a perceber isso, eu vi que eu tinha esse potencial que eu não estava percebendo quando estava no Brasil, limitado na minha bolha. Porque é ali que eu percebi o meu real potencial. Porque eu não estava criando barreiras, eu não estava criando bloqueios mentais para me deixar permitir chegar e galgar caminhos mais, prósperos, né? Então, falando sobre o segundo tema, que é antes feito que perfeito, quando eu estava lá, nesse mesmo momento, foi um pouco antes de eu virar essa chave, eu contratei uma pessoa lá na Colômbia, então eu pagava para ela diariamente, ela vinha no meu escritório, que era a minha casa, e eu ficava do lado dela, ouvindo ela fazer ligações. Então, além de ser uma maneira de eu aprender, eu fiz isso porque eu estava com medo. Não vou negar para vocês, quando eu comecei nesse trabalho, eu me caguei mesmo, sabe? Que nem um curso que eu fiz, ele fala sobre botar a fralda aí, né? Então eu realmente fiquei com muito medo, porque é uma língua nova, tinha muitas pessoas olhando esse trabalho, esse desenvolvimento do trabalho, e eu queria mostrar serviço, eu queria mostrar que eu podia, porque eu até comentei na live, o meu pai trabalha já há 20 e tantos anos nesse segmento, e eu tava como se fosse a sombra dele nesse negócio. E eu queria criar a minha história. Então, aproveitando aqui você que às vezes está trilhando o caminho do seu pai ou trilhando o caminho da sua família, te desafio a você criar a sua história. Não precisa continuar a história do seu pai, mas cria a sua história. Não que você não vai honrar o que você aprendeu com ele, o que ele te educou, o que ele te ensinou, mas que você vai criar a sua história. Então, voltando para o assunto do antes feito que perfeito, eu cheguei para ela depois de 2 semanas, falei, fulana, te agradeço, mas agora eu vou começar a fazer isso sozinho. Então ela me deu boa sorte e eu comecei a fazer as ligações. No começo eu mal tinha um fone bom, então às vezes eu tinha que falar direto no notebook, tinha que aproximar muito o rosto do notebook para falar, e mesmo assim era difícil. Depois peguei um fone melhor e fui ligando. E claro, depois de eu ter mais confiança eu comecei a viajar. Então eu fui para Panamá, fui para Guatemala, fui Argentina, Uruguai, Chile, e foi muito importante para mim mudar esse mindset de antes feito que perfeito. Você não precisa ser um expert para começar a fazer alguma coisa, o que você precisa fazer é ter carga horária nesse setor. Então, quanto mais você fazer, mais você vai ser melhor. Então eu comecei a perceber isso, que quanto mais eu atendia, melhor eu ficava, quanto mais eu ligava, melhor eu ficava. Então, hoje falo para vocês que eu falo um espanhol praticamente nativo, porque eu percebi que não era tão difícil quanto parecia e também que eu precisava fazer. Eu lá imobilizado, sem fazer nada, eu não ia conseguir construir o que eu construí nesses últimos 4 anos. Então, hoje eu posso dizer sim que eu sou especialista nesse segmento, mas no começo eu não era, né? E eu aprendi muito no meio do caminho, recebi muito não de clientes, mas foi com essa mentalidade de pensar que as coisas são fáceis e fazer antes de estar perfeito. Então convido você que às vezes não se vê bom bastante para sair do emprego e criar sua empresa, não se vê bom bastante para vender mais, faça. Prospecte mais, ligue mais, venda mais, estude mais, né? Então, falando sobre livros,
esse livro ele fala muito sobre desenvolvimento humano, não fala sobre vendas, que é a abordagem principal aqui do canal, mas é um livro que ele vai te ajudar muito a você viver o agora, né? Você parar de ficar com esses pensamentos do passado, do futuro, e também como você vê esses pensamentos, né? Ele fala também muito sobre meditação e relacionamento. Então eu cheguei agora num ponto de relacionamento que é muito importante. Ele fala sobre a questão de, se você vai se relacionar com alguém, é uma maneira muito importante de você se conhecer também. Então, às vezes a pessoa pensa, vou ficar solteiro para me conhecer melhor. Às vezes você pode também se conhecer com uma pessoa ao seu lado. É importante você estar congruente nesses pensamentos, compartilhar com ela os pensamentos e etc. Ok? Pessoal, o vídeo de hoje foi mais em formato de bate-papo, não foi um assunto específico, foram vários assuntos, porque nessa viagem eu refleti bastante sobre vários assuntos, principalmente da live que eu fiz, que foi um sucesso, e também sobre o livro que eu estou lendo. Então, se tiver um outro assunto que vocês queiram que eu compartilhe, será um prazer ler sobre ele. E desejo para vocês um ótimo ano novo, um Feliz Natal, que Deus abençoe vocês e que 2022 seja repleto de realizações e sonhos concretizados aí, tá bom? Um abraço, valeu!